Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Hoje eu quero conversar com vocês rapidamente sobre o tema Supere as frustrações, ele vive, tomando como base o Evangelho de Lucas no capítulo 24. Este é um assunto que chamou muito a minha atenção nesse período, então, de Semana Santa, principalmente considerando ali o relato dos discípulos a caminho de Emaús. Essa peça literária é muito interessante. Eu coletei aqui algumas observações de alguns teólogos que eu quero então pontuar aqui. Em primeiro lugar, nós temos um livro de introdução ao Evangelho de Lucas, quando Riley afirma que a narrativa sobre Emaús não aparece nos demais evangelhos. No entanto, é das aparições de Cristo uma das mais interessantes. Um outro teólogo católico, José Antônio Pagola, também no seu comentário do Evangelho de Lucas, ele chega a acrescentar que o relato de Emaús é o mais significativo e também o mais extraordinário. Temos aqui um outro comentarista de vertente protestante, William Hendrickson, chega também a dizer no seu comentário ali do Evangelho de Lucas que trata-se de um vívido e comovente relato da aparição do Salvador ressurreto a dois dos seus discípulos. E também o Nicholas Wright, ao comentar sobre esse texto, ele diz que é o primeiro caminho a partir da tumba. Então, esse relato tem uma importância extraordinária no Evangelho de Lucas e também para a fé cristã. Mas eu quero desta peça literária extrair principalmente a ideia de frustração, porque é assim que eu entendo se encontravam aqueles dois discípulos. Vem então a pergunta: e quais são as fontes das frustrações e quais seriam então os seus sintomas? Para responder essa pergunta, recorremos ao nosso amigo pastor Marcelo Gomes, no livro sobre ansiedade, Aprenda a Lidar com Ansiedade. Marcelo Gomes explica que as frustrações têm basicamente três fontes. A primeira seria proibições, ele fala também sobre fracassos e ele fala também sobre decepções com pessoas e circunstâncias. Então, quando nós queremos saber quais são as fontes das frustrações, devemos considerar essas proibições, que seriam então limites, e também os fracassos que nós vamos tendo aí na vida, e, é claro, decepções com pessoas e circunstâncias. Bom, e quais são os sintomas, então, da frustração ou das frustrações? Marcelo Gomes aponta a tristeza, ele fala também sobre resignação e encerra destacando a ideia de agressividade, embora no livro ele fale também sobre sublimação. Mas vamos então manter o foco nessas três manifestações, nesses três sintomas: tristeza e resignação, e é claro também quando ele trata de agressividade. Meus irmãos, minhas irmãs, essa peça literária, conforme já falamos aqui do Evangelho de Lucas, capítulo 24, é muito interessante. Por quê? Eu entendo que Emaús é a rota a ser seguida por gente sincera, que perdeu sua última gota de esperança e enfrenta ali a face sombria das frustrações e os seus sintomas cruéis, conforme nós já pontuamos aqui. Eu escrevi o seguinte: a Emaús, quem não a trilhou em algum momento da vida? Digo mais, quem não desistiu de enfrentar limites por achá-los intransponíveis? Quem não abandonou projetos nobres e significativos por causa de fracassos anteriores? E quem não tomou a decisão de não confiar em mais ninguém por causa de decepções, ou também de não esperar da vida alguma coisa boa por conta de sucessivas frustrações, de sucessivas decepções que a pessoa vai tendo na vida? É o que está acontecendo com aqueles dois discípulos, porque eles depois dirão ao Senhor Jesus que eles acreditavam que Jesus, o Nazareno, aquele varão aprovado por Deus, então libertaria Israel, e então o povo da promessa teria ali um período de glória, voltaria ali a era de ouro, a era dourada do antigo Israel, principalmente no período da gestão de Davi e também de Salomão. Fato é que Jesus morreu,
já era o terceiro dia e nada absolutamente havia acontecido. E por essa razão, então, eles estão deixando Jerusalém e retornando a Emaús. Nós encontramos um comentário do pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre Emaús. Ele diz que Emaús é o caminho de desistência do discipulado, dos sonhos desfeitos, da esperança morta, da falência dos projetos, daqueles que acham que não há mais jeito. Então esta é a ideia que nós temos aqui de Emaús, e é por esta razão que eu entendo que Emaús tem muito a ver com essa ideia de frustração. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós também não passamos por experiências assim na vida, às vezes as proibições, até mesmo injustas, outras vezes os fracassos que fazem parte também da vida de qualquer pessoa, e por que não dizer as decepções com pessoas e circunstâncias que vão também marcando a nossa vida. Mas nenhuma frustração pode obstruir o projeto que Deus tem na vida de quem realmente o ama, de quem o conhece e de quem quer viver para glorificá-lo. Então eu digo que há esperança para os frustrados. Não sou eu apenas quem estou dizendo, o próprio Evangelho de Lucas fala que Deus se interessa por gente sincera que está tendo que lidar com algum tipo de frustração. Tanto é verdade que Jesus, ao ressuscitar, ele deu prioridade exatamente a Emaús. E para encerrar esse vídeo, eu quero ler aqui um texto que eu escrevi falando então sobre essa intervenção do divino na vida daqueles que passam por algum tipo de frustração. Jesus se preocupa com gente cuja vida foi marcada por proibições injustas, fracassos desastrosos e decepções dilacerantes. Sim, ele, Jesus, oferece sua companhia na noite escura da alma. Ele doa seu tempo, sua audição, sua atenção a pessoas com teologias incompletas, com conclusões precipitadas, com lentidão para crer nas Escrituras e com resistência aos sinais do milagre da ressurreição. Jesus faz mais do que isso, ele acompanha os frustrados até o fim da sua jornada no afã de libertá-los. E é por isso que, quando convidado, Jesus também não tem problema. Ele se assenta à mesa, ele parte o pão, ele serve o cálice, ele abre os olhos, isso é, ele restitui a visão, ele aquece o coração, ele devolve a esperança, ele renova a missão, ele restaura relacionamentos. Meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o momento da sua vida que você está vivendo, mas eu tenho absoluta certeza de que Jesus se interessa também por pessoas que estão frustradas. Eu não sei quais são as fontes da sua frustração, se proibições, se fracassos ou mesmo decepções com pessoas e circunstâncias. Eu também não sei o que essa frustração tem gerado no seu coração. Talvez tristeza, talvez resignação, e você não quer ousar tentar mais alguma coisa na sua vida por conta de tantas decepções. E pode ser até mesmo agressividade, você começa a descontar em outras pessoas que não tem nada a ver essa dor que você traz na sua alma. Mas eu tenho uma boa notícia, Jesus se interessa por pessoas vivendo a experiência da frustração. Ouse permitir que Deus fale ao seu coração, porque esse caminho de Emaús, o caminho da frustração, pode ser uma grande escola quando Jesus então decide entrar também na nossa história e acompanhar-nos nesse caminho de tristeza, nesse caminho de frustração. Aceite a ação do Cristo e você vai perceber que a ressurreição é fato e a ressurreição mudará para sempre a sua história. Continue crendo, Deus é bom, tem coisas boas vindo para aqueles que o amam, para aqueles que o servem. Forte abraço, até o nosso próximo encontro e, é claro, inscreva-se também aí no nosso canal, porque nós teremos coisas importantes aqui da parte do Eterno. Um abraço!